dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Ou boa tarde, ou boa noite, não sei o horário que você vai assistir. Eu estou gravando de manhã. Que a paz esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Nesse tempo de pandemia, agora com essa nova restrição, essa nova fase, nossas igrejas estão com as portas fechadas. Como eu já disse esses dias no grupo da igreja, as portas do templo estão fechadas, mas as portas do céu, elas permanecem abertas. Então, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, porque essa porta ainda está aberta. E ela não pode ser fechada por homens, pela mão dos homens. E hoje, nessa manhã, como nós não temos culto durante a semana, não poderemos ter esses cultos, e o próximo culto será, todos os cultos serão aos domingos e somente de forma virtual, online. A igreja estará online. Eu quero fazer uma conexão de um domingo para o outro com uma mensagem para o seu coração, para a sua vida. E o tema de hoje eu quero falar colocando a vida em ordem. Quero usar como texto um pedaço do versículo 1 de Hebreus capítulo 12. Então, Hebreus capítulo 12 e o versículo 1 vai falar que nós precisamos deixar de lado todo o embaraço, né? E o que vem a ser isso? O que acontece com as nossas vidas que anda embaraçada, né? Tudo o que nos pode embaraçar. O embaraço, ele nos atrapalha. Então, uma vida em ordem, ela começa quando deixamos de nos embaraçar. Eu tenho uma filha menina e às vezes eu vou pentear o cabelinho dela e o cabelo dela está tudo cheio de embaraço. Tudo embaraçado, né, que a gente diz. E é um sufoco, e tem que passar creme, e o pente enrosca, a escova enrosca, ela chora, porque é difícil desembaraçar. É um processo doloroso, dificultoso. Então eu quero trazer essa mensagem para você nessa manhã. Que você consiga se desembaraçar. E o que pode nos embaraçar? O que tem causado os embaraços na nossa vida? Eu listei aqui 4 coisas que nos embaraçam. E essas 4 coisas iniciais, elas estão em nós e procedem de nós. O que pode nos embaraçar? Essa é a pergunta. O que tem te embaraçado? O que te tem atrapalhado? Impedido você de colocar a sua vida em ordem? Porque para ter uma vida em ordem, e esses serão os próximos passos, as próximas mensagens, nós precisamos ser organizados e disciplinados. Então, todos nós buscamos uma vida sem embaraço. E para ter essa vida sem embaraços, nós precisamos nos organizar e nos disciplinar, que serão os temas das próximas mensagens. Então, eu quero listar aqui 4 tópicos que nos embaraçam e que vêm de nós, que estão em nós. Primeiro, o nosso coração. É muito importante nós alinharmos o nosso coração com a palavra de Deus, com aquilo que é do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. Provérbios vai dizer que o coração daqueles que andam pensando mal é enganoso. Então, qual o coração que é enganoso? É o coração daqueles que não se alinham com as coisas de Deus. Então, eu convido você a alinhar o seu coração com a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, do que você tem enchido o seu coração? Eu falo para você, te dou um conselho. Encha seu coração das coisas de Deus.
Encha o seu coração da palavra de Deus, porque o salmista vai dizer isso no Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E muitas vezes é isso que nos embaraça. O nosso coração enganoso, o nosso coração cheio de tantas outras coisas que não é a palavra de Deus, porque se enchermos o nosso coração da palavra de Deus, o salmista nos mostra, não pecaremos contra o Senhor. E o que nos embaraça é exatamente o pecado. E o coração, ele deve ser guardado. Nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração e guardar o nosso coração. Por quê? Porque Provérbios 4:23 vai dizer que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as questões da vida. E são as questões da vida que nós nos embaraçamos. São com as questões da vida, por causa do nosso coração. E além do nosso coração, esse primeiro versículo de capítulo 12, versículo 34 que eu citei, vai falar que a boca fala que o coração está cheio. Então, o segundo item que nos embaraça é propriamente a nossa boca. A nossa boca, ela abençoa pessoas e também amaldiçoa pessoas. Com a mesma boca, nós glorificamos a Deus, o Criador de tudo, e o nosso Pai Celestial, e amaldiçoamos uma pessoa, um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a segunda coisa que tem embaraçado a vida das pessoas é a nossa boca. A nossa boca, ela fala muito a respeito de muitas coisas durante o dia. Estatísticas dizem que as mulheres falam muito mais do que os homens. Não sei como que está atualizada essa estatística, mas uma estatística que eu ouvi é que as mulheres dizem aproximadamente 20 mil palavras por dia e os homens de 5 a 10 mil. Então, mulheres, cuidado, homens também, com a sua boca. Jesus tentou nos alinhar com a verdade e nos deu vários conselhos. A nossa boca, em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus vai falar que nós temos que usar a nossa boca para falar uma só palavra. O seu sim seja sim e o seu não seja não. Então, Jesus já falou que nós devemos usar a nossa boca para ter uma só palavra. Tomar cuidado em prometer muito, né? Isso é um cuidado que devemos tomar. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer assim: nós somos laçados pelas palavras da nossa boca. Então, às vezes, nós nos comprometemos à toa, sem precisar, né? Vocês lembram do caso de Jefté? Jefté fez uma promessa para Deus, fez um voto com Deus, que se Deus desse a vitória, a primeira pessoa, a primeira coisa que ele visse quando ele chegasse na cidade, ele ofertaria ao Senhor, ele sacrificaria ao Senhor. Existem muitas teses a respeito disso. Mas quando ele chega na cidade, ele vê a filha dele, uma menina linda, maravilhosa, abençoada, respeitosa, decente, que ele amava e que amava seu pai. Só que ele fez uma promessa, ele fez um voto, usou a sua boca e ele se laçou pelas próprias palavras. E às vezes nós ficamos laçados, presos pelas palavras que falamos. Então, tome muito cuidado com o que você fala. E esse é um conselho que não sou eu que estou te dando, eu só estou te lembrando de um conselho que a Bíblia já diz há milhares de anos atrás. Também quero trazer mais 2 versículos sobre a boca, que é Provérbios 13:2 e Provérbios 13:3. No 13:2, olha só como é importante a boca. Pelo fruto da boca o homem comerá o bem,
Então, se você tem falado coisas boas, você comerá o bem. Preste atenção. Nós temos que tomar cuidado, porque nós devemos falar coisas que edificam, coisas que trazem benefícios. Porque daquilo que você falar, é o que você vai comer. Agora, Provérbios 13:3, Salomão nos dá um conselho de guardarmos a nossa boca. Então esse é o segundo aspecto do embaraço da nossa vida. O terceiro são os nossos olhos. E o texto que eu quero trazer a respeito dos nossos olhos, eu já preguei esses dias na nossa igreja, aqui na Filadélfia, a respeito da cegueira espiritual. Não preguei completamente, porque tem bastante coisa para ser falado. E esse texto que eu vou falar aqui tem a ver com o que nós vemos, né? Como adestramos nossos olhos. Então, Números 13:33 vai mostrar um relato, na verdade, o capítulo 13, capítulo 14, vai mostrar um relato daqueles espias que Moisés manda para observar a terra prometida. E eles ficam lá 40 dias. No seu retorno, né, eles observaram a terra, o fruto, os moradores, a situação daquela terra. No final dos 40 dias, eles voltam com um relato. E o relato era que a terra dava bons frutos. Porém, 10 espias trouxeram relatos mentirosos e relatos do que eles percebiam da vida e do que acontecia ao seu redor. Então, esse também é um cuidado que nós devemos ter com os nossos olhos. Porque muitas pessoas se embaraçam pelos olhos. E vocês sabem que as redes sociais, a facilidade de compra, os aplicativos de compra, não posso citar nomes, mas os aplicativos de compra oferecem tantos atrativos visuais que daí a gente fica empolgado por causa dos nossos olhos de ver tantas coisas e preços e ofertas, e a gente começa a se embaraçar, por exemplo, com o cartão de crédito. Oh, misericórdia, que situação. Então, meus irmãos, eles trazem um relato e falam assim, no versículo 33 do capítulo 13 do livro de Números, que eles olham para aquele povo, que são os moradores da terra, e aquele povo eram gigantes. Então eles falam assim: aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos diante deles, e aos olhos deles nós também parecíamos gafanhotos. Então, eu quero alertar você em como você tem visto a sua vida e o que Deus pode fazer por você. Esses espias não conseguiram enxergar o que Deus podia e pode fazer, e conseguiram enxergar somente o que eles eram capazes de fazer. E olha só como é triste isso. Triste não é como as pessoas nos enxergam. Porque nós não temos compromisso com as outras pessoas, nós temos compromisso com o que nós somos diante de Deus. Então eles olham como que os gigantes olhavam para eles e falaram: aos olhos deles éramos como gafanhotos. Agora percebam, aos olhos dos outros, o que nós somos é uma coisa. Agora, aos nossos próprios olhos, nós nos enxergarmos como gafanhotos, isso é um perigo. É não saber o que Deus é capaz de fazer para as nossas próprias vidas. E eles trazem esse relato, e esse relato de como eles enxergavam a situação também gera o quarto tópico da minha mensagem nessa manhã: os nossos ouvidos. O povo deu ouvidos a esse relato, um relato mentiroso, um relato enganoso, um relato omisso.
Então nós temos que tomar cuidado, porque só nessa passagem nós vamos falar do coração, da boca, dos olhos e dos ouvidos. E o povo deu ouvido a esse relato, ao invés de dar ouvidos ao relato de Josué e Caleb, que falaram: subamos imediatamente, de forma animada e poderosa, porque Deus nos fará herdar a terra. Não, eles preferiram dar ouvidos ao relato dos espias fracassados. Cuidado com os seus ouvidos. Quem você tem ouvido? Com quem você tem andado? O que essa pessoa tem falado? Essa pessoa tem dado mais ênfase à pandemia e à crise do que ao que Deus pode fazer? É com esse tipo de pessoa que você está convivendo e andando? Então tome cuidado. Eu não estou dando conselho nenhum aqui para você desfazer laços familiares e relacionamentos de amizade. Não, muito pelo contrário. Eu convido você a você incentivar essas pessoas, a você animar essas pessoas, a você influenciar essas pessoas ao invés de ser influenciado. Eu convido você a ouvir, sim, essa palavra de insatisfação e de derrota. Sim, você pode até ouvir, mas não deixe que essas palavras te embaraçem. Ao ouvir uma mensagem como essa, de que está dando tudo errado, de que não vai dar certo, de que está tudo contrário, eu quero que você se posicione, lembrando das promessas de Deus, de que Deus é maior do que todas as coisas. Lembre daquela promessa de que Jesus falou: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembre daquela promessa de que maior do que é o que está conosco, do que o que está no mundo. Então, ao ouvir uma mensagem de que as coisas estão indo mal, você não seja influenciado, mas você começa a influenciar dizendo: ainda há esperança. Há esperança para aquele que crê e confia plenamente no Senhor. Não ficará envergonhado e nem confundido aqueles que invocam o Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Isaías diz que aquele que confia no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão como a águia, voarão bem alto como a águia. E vão andar e correr e não vão se cansar. Então que você treine a sua boca, o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos, para agradar a Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Eu peço a você que você compartilhe esse vídeo, que você tire um momento de devoção, um devocional a Deus. Estou falando poucos minutos, que você tire um tempo para edificar a sua vida e a vida dos seus amados. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, abençoe o seu mês. Abençoe esse ano de 2021.